IBMED eu tenho essencialmente duas linhas de investigação principais. As duas têm como o facto de estarmos a estudar a microbiota. Numa delas, o objetivo é estudar a interação entre a microbiota intestinal e o envelhecimento, fazendo uso do modelo experimental de ratinho. E a outra linha, assim em broad strokes, portanto em termos gerais, tem a ver com o estudo da microbiota das vias aéreas. Neste caso, nós usamos como amostra biológica saliva e expectoração de doentes com doença pulmonar obstrutiva crónica. O objetivo, sei lá, eu posso estar aqui muito tempo a falar sobre estes dois projetos, se calhar não é bem isso que vocês pretendem, não é? Portanto, em termos sumários, o objetivo do estudo da microbiota no caso dos doentes com doença respiratória é perceber como é que a doença afeta a microbiota, como é que as terapêuticas que são usadas nestes doentes, nomeadamente a reabilitação respiratória, como é que modelam a microbiota e se é que a microbiota tem depois um papel na eficácia destas terapêuticas. Ok, então aqui há alguns aspectos interessantes, nomeadamente onde eu acho que de facto há uma grande mais-valia e que aconteceu quando eu vim para o IBMED tem a ver com o facto do IBMED ser um Instituto de Biomedicina e, portanto, termos acesso a clínicos, nomeadamente uma das colaborações que eu fiz quando vim para cá e que neste momento é preponderante na minha linha de investigação, foi com a professora Alda Marques, que é fisioterapeuta de formação e que além disso tem trabalhado com estes doentes que eu falei há pouco, os doentes com doença pulmonar obstrutiva crónica, portanto, vulgo DPOC, desde há muitos anos. Portanto, ela conhece os doentes no terreno, ela sabe quais são as necessidades deles, portanto, há uma proximidade que é difícil de acontecer noutros trabalhos de investigação, mesmo quando há colaborações com clínicos, é raro serem colaborações tão estreitas. Portanto, eu tenho a possibilidade de falar com a professora Alda quando eu quiser, não é? Muito frequentemente, e inclusivamente os meus alunos e eu própria podemos contactar com estes doentes, porque uma das questões que estudamos com mais empenho é o efeito da reabilitação respiratória nos doentes, portanto o efeito, ou melhor, se calhar melhor ainda, o efeito da reabilitação respiratória ao nível da microbiota e depois como é que alterações na microbiota possam estar relacionadas com a eficácia da doença. E isto acontece, tanto a reabilitação respiratória destes doentes, uma boa parte deles acontece in-house, acontece no edifício contíguo ao do IBMED. E, portanto, é fácil o acesso a estas pessoas e perceber o que é que se passa no seu dia-a-dia. Portanto, eu diria que esta é uma enorme mais-valia. Outra colaboração que eu tenho também com o clínico, desta vez com um pneumologista, com um médico, mas que também tem sido, ou que está a começar a ser frutuosa por causa, neste caso, por causa do empenho, por causa também da proximidade. Né? Este clínico trabalha aqui no Hospital de Aveiro e é fácil a comunicação. Estas vantagens que eu estou, e estas distinções do meu trabalho, se calhar, em relação a outros, são de facto, são raras, não é sempre, não é todos os dias, nem sequer frequentemente que se consegue ligações tão próximas com os clínicos. E pronto, e também perceber o que é que são as perguntas deles, o que é que são as perguntas clínicas. Isto de facto aproxima mais, ou bastante mais, a investigação básica, que no fundo foi aquilo que eu fiz até ao momento, até vir para o IBMED, e portanto o meu mindset é muito mais nesse campo, mas desde há muito tempo que eu tinha esta vontade de fazer coisas mais aplicadas, no fundo aplicar as metodologias de trabalho e as ferramentas que desenvolvi até aqui em problemas clínicos. E pronto, e essa foi de facto um objetivo que acabou por ser bem sucedido com a minha vinda para o IBMED, e eu penso que é um fator distintivo, portanto é uma mais-valia. Dificuldades e limitações. Depois, de facto, o IBMED é um instituto muito jovem e isso tem vantagens e desvantagens. E
a principal desvantagem, que é aquela que vocês me perguntam, tem a ver precisamente com essa juventude, com o facto de não haver no IBMED, não há muitos grupos ligados à microbiologia clínica, portanto há um bocadinho de falta de quórum, se quiserem. Por um lado, tem a grande vantagem de ter acesso a pessoas que estão na clínica, de uma forma muito mais fácil. Por outro lado, os grupos dedicados à microbiologia clínica não são muitos. Estamos a crescer e eu penso que daqui a alguns anos o cenário será mais favorável, mas neste momento, pronto, também tem vantagens, não é? O facto de ser pioneiro também tem vantagens, mas às vezes sinto um bocadinho de falta desse quórum. É in-house, não é? Depois, claro que o mundo é muito grande, é muito fácil de aceder nos dias de hoje e isso é sempre possível colmatar, mas eu diria que essa é a grande desvantagem. Está completamente relacionado com o que eu fiz até aqui. Essa é uma das coisas que me deixa satisfeita, porque o percurso, de facto, o meu percurso tinha que me conduzir aqui, ou eu gostava que me tivesse conduzido aqui, isso aconteceu. Passo a explicar. Portanto, eu disse-vos há pouco que um dos projetos que nós temos tem a ver com o estudo da microbiota intestinal e como é que as suas alterações, a sua interação com o envelhecimento. Neste projeto, nós usamos também um modelo animal. Usamos um modelo de ratinho e o que fazemos é colonizar o intestino daqueles ratinhos com uma bactéria que temos no laboratório, uma Escherichia coli, que é um comensal de grande parte dos mamíferos, incluindo o ratinho. Marcamos essa bactéria com uma fluorescência, com uma marca de resistência a um antibiótico, colocamos dentro do animal, fazemos um lavagem, colocamos diretamente no tubo digestivo e depois conseguimos ir recolhendo a bactéria ao longo do tempo e ver a sua evolução. Esta metodologia, que se chama evolução experimental, eu comecei há muitos anos atrás. Comecei no laboratório onde estava antes de vir para o IBMED. E isto o que é que nos permite? Permite-nos permite-nos muitas coisas, mas uma da beleza desta ferramenta de evolução experimental é que, olhando para a evolução desta bactéria que nós colocamos e conseguimos recapturar ao longo do tempo, nós conseguimos usá-lo como uma probe, como uma sonda daquele ambiente. Portanto, tudo o que acontece no genoma desta bactéria, todas as adaptações, as mutações adaptativas que nós vimos acumular-se no genoma desta bactéria, são elucidativas das pressões seletivas que a bactéria vê dentro do intestino, ok? Portanto, o que eu fiz no passado foi usar esta metodologia para perceber como é que acontece diversificação, como é que a microbiota pode diversificar, olhando para o padrão evolutivo desta bactéria no intestino, no seio da microbiota, ok? Porque quando colonizamos o ratinho, nós estamos a olhar maioritariamente para esta bactéria que colocamos lá dentro, não é? Mas esta bactéria vai evoluir no seio da microbiota comensal, ok? O que fizemos então no passado foi perceber se, com a sua evolução, se há diversificação, porque um dos aspectos mais importantes no que diz respeito à microbiota é a sua diversidade. Portanto, quão diversa é a microbiota, normalmente está associado ao estado de saúde, ou melhor dizendo, estados de doença ou de disbiose, se quiserem, estão frequentemente, a grande maioria das vezes, associados à perda de diversidade. Como é que, ou seja, se assim é expectável que quando há uma doença, há uma perda de diversidade, para voltar ao estado de saúde, ao estado de equilíbrio, é expectável que essa diversidade tenha que ser reposta. De forma que existem duas maneiras de repor a diversidade, lógicas para qualquer pessoa. Uma delas é por aquisição de novas espécies, novas estirpes, por ingestão oral, estou sempre a falar de microbiota intestinal, aqui neste caso, não é? E outra das possibilidades é por evolução da microbiota que existe dentro do intestino. Portanto, foi esta segunda vertente que nós explorámos no passado, porque como tínhamos um sistema controlado para termos ratinhos num biotério, os animais estão dentro das suas gaiolas, a comida que eles comem é sempre a mesma e é esterilizada, de forma que nós sabemos que não há um intake de outras estirpes, de outras espécies pelo oral, né, pela comida. De forma que
toda a diversidade que surge na microbiota do animal, nomeadamente ao nível desta bactéria colonizadora que nós pomos dentro do intestino, é gerada de novo dentro do intestino do animal. Portanto, esta era uma questão na comunidade. Será que é possível reganhar diversidade por evolução ou a única forma é por intake de novas espécies? E havia muitas pessoas que acreditavam que esta era a única maneira. Para reganhar diversidade é preciso repor com espécies ou com estirpes vindas do ambiente. E o que nós demonstramos no passado é que não é verdade, de facto. A microbiota intestinal evolui e evolui muito rapidamente. Isto foi o que aconteceu no passado. Esta metodologia, estava eu aqui na minha linha de raciocínio a pensar, foi muito útil para aquilo que vamos fazer, para aquilo que estamos a fazer neste momento. Neste momento o que é que fazemos? Usamos exatamente a mesma ferramenta, mas aplicada ao problema do envelhecimento. Portanto, quando há envelhecimento, e isto é válido para todos os animais, uma das coisas que acontece é haver um estado de inflamação que desenvolve-se ao longo do envelhecimento, um estado de inflamação de baixo nível, mas crónico. E este estado de inflamação causa um aumento na permeabilidade do intestino e o que vai acontecer é que vai haver translocação das bactérias da microbiota para o sistema, não é? Para a corrente sanguínea do animal. Ao haver a translocação dos produtos microbianos, vai haver ainda mais um aumento da inflamação e depois, como podem imaginar, isto acaba por ser um feedback loop, não é? Aumenta a inflamação, aumenta a permeabilidade, aumenta a translocação. Aumenta a translocação, aumenta a inflamação e é este o ciclo normal que acontece durante o envelhecimento. Portanto, aquilo que os investigadores observaram, que a comunidade percebeu, é que este processo causa, de facto, alterações na microbiota que estão associadas ao envelhecimento. Quanto é que destas alterações depois têm, de facto, uma consequência no estado de envelhecimento do indivíduo, continua, e não é apenas uma associação, mas há, de facto, uma causalidade, é uma questão que ainda falta elucidar. De forma que o que estamos a fazer, e este projeto já começou há algum tempo, é usar a tal ferramenta de evolução experimental, portanto a possibilidade de colocar uma bactéria no intestino dos animais e poder perguntar como é que o ambiente que a bactéria encontra se parece, olhando para as adaptações, as mutações adaptativas que se acumulam no genoma da bactéria. E de resto, como eu vos disse, este projeto já começou há algum tempo, já temos resultados publicados e o último dos trabalhos que publicámos foi exatamente isto, foi a comparação da evolução desta bactéria que colocámos no intestino do animal em animais velhos, portanto comparámos o padrão de evolução em animais velhos com aquilo que tínhamos visto em animais jovens há uns anos atrás. E é curioso, de facto, há bastantes diferenças, há diferenças que imaginamos nós tenham a ver com as diferenças da fisiologia ou do ambiente que a bactéria encontra nos animais velhos versus animais jovens. Nomeadamente, posso-vos dar alguns exemplos. Uma das diferenças que nós vimos e que é bastante importante para a saúde do animal e até para o próprio processo de envelhecimento foram mutações adaptativas nesta bactéria que são compatíveis com escassez de ferro. Portanto, o que esta E. coli nos está a dizer é que o intestino dos animais envelhecidos tem uma escassez de ferro. O que se calhar não é tão completamente inesperado, porque sabemos também que níveis de anemia, ou que a anemia é mais uma das características do envelhecimento. Outra das coisas que também vimos foi a acumulação de mutações adaptativas a stress oxidativo. E a própria inflamação causa stress oxidativo, portanto é compatível com aquilo que sabemos sobre as alterações causadas pelo envelhecimento. Vimos também um aumento do número de mutações. E isto também é importante, significa que aquele ambiente do intestino envelhecido é particularmente estressante para as bactérias, a pressão seletiva é alta e quando isto acontece a probabilidade de evolução é maior. Qual a probabilidade? Portanto, a próxima pergunta, uma das perguntas óbvias seguintes seria qual a probabilidade de serem selecionados variantes patogénicos, os chamados patógenos oportunistas, ou quantas destas mutações são patoadaptações, ou seja, passo a explicar.
quanto é que desta adaptação causada por esta diversidade de pressões seletivas características do intestino envelhecido vão acabar por selecionar variantes que podem ser mais patogénicos para o indivíduo. Portanto, este seria o caminho natural a seguir. Neste momento, o que estamos a fazer, essa é uma das perguntas, não é? Vamos lá ver, a níveis de consequências funcionais da evolução da microbiota, quais é que são, e a outra possibilidade, ou outro dos caminhos a seguir que estamos neste momento a prosseguir no laboratório, temos 2 pessoas a trabalhar nesta pergunta, e se eu aumentar ainda mais a inflamação nestes animais, não é? Porque eu disse-vos que os animais envelhecidos têm níveis crónicos de inflamação. Algumas das mutações que nós vimos em bactérias que evoluíram em animais velhos estão provavelmente relacionados com essa inflamação. O que estamos a fazer agora é exacerbar a situação, aumentar ainda mais a inflamação e perguntar se, não se esqueçam que neste setup que eu vos descrevi, os animais têm 2 diferenças em relação à primeira experiência que fizemos. São animais mais velhos e são animais que são inflamados, por assim dizer. Portanto, na tentativa de separar estes 2 fatores, envelhecimento e inflamação, que estão ligados obviamente, mas o envelhecimento é muito mais do que só a inflamação. O que estamos a fazer então ou o que vamos fazer é aumentar a inflamação em animais jovens e perguntar se a evolução de uma bactéria neste sistema se vai assemelhar àquilo que aconteceu em animais velhos, percebem? A outra das coisas o outro dos objetivos é exatamente o oposto. É se pegarmos em animais, e que também estamos a fazer, se pegarmos em animais velhos, que têm, como vos disse, o tal nível de inflamação mais alto, aumentado em relação aos animais jovens, se fizermos baixar esse nível de inflamação com algum tipo de agente anti-inflamatório, vamos nós observar ou não digamos que um retorno do padrão de evolução destas bactérias que é típico nos velhos e que agora eventualmente podemos pôr como hipótese que se aproxime daquilo que aconteceu nos jovens. Faz sentido o que eu estou a dizer? Portanto, temos esta linha de trabalho tem estes objetivos e vai de facto beber muito ou tem uma grande vantagem o facto de no meu passado eu ter usado esta metodologia num local, num instituto diferente, onde a investigação era essencialmente básica, mas onde as metodologias depois são translacionais, onde é possível usar as mesmas metodologias para problemas mais aplicados, que é aquilo que estou a fazer neste momento. Portanto, foi uma grande vantagem e o meu percurso anterior ajudou-me a chegar onde eu estou neste momento. Estas alterações a nível de aumento de inflamação, a nível da permeabilidade do intestino, estão ligadas a tantas patologias, a imensas. Portanto, o rolo desde doenças inflamatórias do intestino, que são neste momento uma preocupação grande, como sabem, e que são doenças que também surgem normalmente no meio, não são muito comuns em indivíduos jovens, são mais comuns em indivíduos, sei lá, de meia idade, talvez. Portanto, esse tipo de alterações que são genéticas de tantas doenças, leia-se a perda de diversidade, aumento da inflamação, aumento da permeabilidade do intestino, são fatores que eu tento decompor na minha investigação usando modelos onde tiro um, mas mantenho o outro, ou exacerbo um e mantenho os outros constantes. Portanto, esta tem sido a abordagem. Pois aqui a questão é, esta pergunta é muito lata, como todas as outras, mas a primeira coisa que me ocorre, porque o efeito dos antibióticos ao nível da microbiota, se calhar as pessoas não estão tão cientes disto, vai muito além da seleção de estirpes resistentes. A seleção de estirpes resistentes é um problema, todos nós sabemos, e a principal consequência disso é a existência da possibilidade da utilização de antibióticos para eliminar bactérias que são resistentes, não é? Portanto,
digamos que a exaustão dos recursos, por assim dizer. Cada vez que a taxa de resistência ao antibiótico aumenta, a eficácia desse antibiótico diminui proporcionalmente, como é óbvio. Mas além disto, além desta questão, um aspecto mais geral e se calhar com impacto maior e se calhar menos conhecido do público ou das pessoas, tem a ver com os efeitos que os antibióticos têm ao nível da modulação, da alteração da composição da comunidade intestinal. E uma das coisas, portanto, os antibióticos, além de selecionarem resistentes, também têm, só se calhar explicar, fazer aqui um pequeno preâmbulo, têm a capacidade de eliminar diferencialmente grupos de bactérias, não é? Portanto, todos os antibióticos do resto são mais eficazes contra determinados grupos e, eventualmente, são perfeitamente ineficazes contra outros grupos. Como a grande maioria dos antibióticos são tomados de forma oral, isso significa que eles vão chegar ao nosso intestino, não é? E vão atuar nesse campo. E o que acontece aquilo que se verificou, que tem acontecido com esta modulação da microbiota, é que muitas vezes, e há vários estudos, mas um particularmente interessante, isto é feito nos Estados Unidos e onde há uma comparação entre níveis de obesidade nos vários estados e os níveis de tomada de antibióticos, ok? E há de facto uma sobreposição muito evidente. Portanto, parece estar demonstrado, ou pelo menos as evidências são bastante fortes, que a tomada de antibióticos altera a comunidade intestinal de forma a desviá-la para uma composição que é típica das pessoas obesas. Pronto, isto ainda tem aqui, se calhar, outro aspecto que não sei se é óbvio para toda a gente, mas também sabemos nos dias de hoje que há uma série de condições que se traduzem ou que estão ligadas a alterações equivalentes na microbiota. Portanto, sabemos nos dias de hoje que pessoas obesas têm uma microbiota com determinadas características que as distingue de pessoas não obesas, ou pessoas com diabetes também têm uma microbiota diferente. Enfim, há uma série de patologias que têm especificidades na composição da microbiota. E, neste caso, a obesidade, ou a composição da microbiota de pessoas obesas, parece este estado pode ser atingido com a administração de antibióticos. E há, de facto, esta correlação muito forte entre a tomada de antibióticos, particularmente na infância e particularmente, como é lógico, em grandes, quando são tomadas antibióticos, muitos cursos de antibióticos ao longo da vida, como de resto acontecia nos Estados Unidos, e a obesidade. Portanto, eu diria que mais do que a preocupação com a seleção dos círculos emergentes, há também esta preocupação porque os antibióticos não são todos iguais. Cada vez que tomamos um antibiótico, como é que a microbiota vai ser modulada e vai nos predispor mais para um tipo de doenças em função de outras. Okay. Portanto, eu diria que essa é se calhar das principais preocupações no que diz respeito à tomada de antibióticos e a alterações da microbiota. Eu aqui não tenho assim muito para dizer do ponto de vista comparativo. Eu acho que a microbiologia é uma área mais que reconhecida, não é? Então, na atualidade, com esta questão da pandemia, vocês bem sabem, aliás toda a gente sabe, no dia a dia não falamos de outra coisa, não é? Todas estas medidas de assépsia, de tentativa de conter as infecções e a propagação das infecções fazem parte do mundo da microbiologia. Mas voltando à vossa pergunta, que era mais em relação à situação dos investigadores, dos microbiologistas em Portugal, não me parece que seja uma área onde o investimento seja diferente das outras. Agora, se o investimento, se a situação dos investigadores, dos microbiologistas é ótima, não é, mas também não é ótima para nenhuma das áreas científicas neste país. Mas com isto não é ótima, não significa que não haja muito a fazer e não haja condições para podermos trabalhar. Claro que há, agora se estamos no paraíso, não.
Bem, neste departamento, como eu disse há pouco, de facto não há muitos grupos de microbiologia e eu acho que isso depois também se reflete na formação, na vossa formação, não é? Nos alunos de Ciências Biomédicas. Têm essa componente não é muito forte e se calhar depois não passa tão facilmente a percepção, mais que real, de quão importante é a infecção. E não só a infecção, como a microbiota, não é? Ou seja, o facto, vamos lá ver, a contribuição dos micro-organismos para tudo quanto são aspectos da fisiologia do ser humano é enorme e não pode ser descurada. Portanto, nos dias de hoje já não faz sentido pensar em patologia nenhuma, sem termos em conta a microbiota. E por microbiota, leia-se os micro-organismos que nos habitam, que são em número superior ao das nossas próprias células, que têm comunidades que são específicas dos vários nichos do corpo humano, que têm muito provavelmente uma série de funções que são comensais ou que são até, vamos lá ver, sinergísticas, mas têm também, e portanto têm um efeito que não é minimamente digno, como é que eu ia dizer, que não se pode, que possa ser ignorado, por assim dizer. É uma questão que tem que ser tida em conta e eu estou perfeitamente convencida, isto já acontece em muitos sítios, mas não acontece em todo lado, que daqui a algum tempo, no futuro, não haverá diagnóstico nenhum de nenhuma patologia que não passe também por uma caracterização da microbiota, se calhar no caso de uma patologia respiratória, da microbiota respiratória, se for uma patologia de flora intestinal que passe por caracterização da microbiota intestinal, porque faz uma enorme diferença, não é inconsequente. A microbiota e as várias doenças, ainda por cima as microbiotas estão todas ligadas, assim como o nosso sistema, o nosso organismo também é um sistema único, não é? Mas não se pode ignorar a contribuição destes micro-organismos que não se veem, mas que têm efeitos muito evidentes na nossa fisiologia e mesmo na manifestação das doenças. Portanto, eu estou muito convencida que o tratamento de tantas doenças que nos dias de hoje, de facto, não associamos a micro-organismos, ao efeito de micro-organismos, mas eu estou muito convencida que o tratamento dessas doenças vai passar por tentar modelar e repor aquilo que são as comunidades ditas saudáveis dos órgãos que são afetados e que estão relacionados diretamente com essas patologias. Conselho para os alunos só mesmo para terminar é não descurem esta área, ok? Se calhar não é muito forte na vossa formação, ou não têm assim tantas unidades curriculares onde ouçam falar de microbiologia, mas é um aspecto importante e eu vou esforçar-me para que no futuro a coisa seja mais evidente. Desculpem, agora perdi-me. Isto estava ligado com a pergunta. Que era a pergunta? Porque as perguntas, eu estive a ver as perguntas que me mandaram e de facto há pano para mangas, não é? Eu não sei muito bem o que é que vocês querem que eu vos diga, mas não querem que eu de alguma forma vá desentusiasmar os vossos colegas, não é? Ainda bem que vocês podem cortar isto à resposta, exatamente.